Valendo! Aula 12. Continuando o estudo das classes gramaticais ou das classes de palavras. Aula passada nós vimos artigo e hoje vamos iniciar o estudo do pronome ou dos pronomes. Sempre partindo da definição do ponto de vista semântico, morfológico e sintático. Então vamos lá. Do ponto de vista semântico, o pronome pode apresentar inúmeros sentidos, a depender do contexto. Então, observe. A gente tem falado isso desde as primeiras aulas. Uma palavra, o complexo do português talvez seja isso. Porque uma palavra, ela isolada, ela tem um significado. Mas ela, dentro de um determinado contexto, ela pode apresentar vários significados, a depender do contexto. Que é o caso do pronome, por exemplo. A depender do contexto, pode indicar posse, pode indicar indefinição, pode indicar generalização, pode indicar questionamento, pode indicar apontamento, pode indicar aproximação, pode indicar afetividade, pode indicar ironia, pode indicar depreciação, etc. Então, observe quantos sentidos, quantos significados o pronome pode ter, a depender do contexto no qual ele esteja inserido. Por isso que a gente sempre diz, cuidado, não se deve analisar, ou não deve se analisar uma palavra isolada e ficar presa àquela análise. Tem que observar. Ah, mas a palavra tal, aqui, o pronome quer dizer posse. Sim, dentro desse contexto ele é posse, ele é possessivo. Mas, de repente, dentro de outro contexto, o pronome pode ser interrogativo. O pronome pode ser pessoal. O pronome pode ser indefinido. O pronome pode ser demonstrativo e por aí vai. Nós vamos ver todos os tipos de pronome decorrer dessas aulas. Dessa e talvez a de amanhã, se não der tempo de terminar hoje. Se der, maravilha. Então, primeiro ponto é esse. Do ponto de vista do sentido, o pronome ele pode apresentar N sentidos, a depender do contexto no qual está inserido. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o pronome é uma das classes normalmente variável em gênero e número. Observe, o pronome varia. O pronome é uma daquelas classes que varia e se flexiona para concordar com o substantivo da oração. Né? Vamos retomar quais são as classes variáveis. Pronome, artigo, adjetivo e numeral. Essas 4 classes são consideradas as classes variáveis que se relacionam com o substantivo. Então, o pronome ele varia em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. E que se refere a elementos dentro e fora do discurso, da questão discursiva. Tá certo? Um detalhe importante agora, que vocês devem aí memorizar, tá certo? Porque isso é a base para a compreensão dos pronomes. Olha só, existem 6 tipos de pronomes, né? Mas, antes de ser demonstrativo, pessoal, possessivo, interrogativo, indefinido, o pronome ele é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Antes de receber a classificação de pronome possessivo, por exemplo, ele pode ser um pronome demonstrativo, perdão, um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Antes de receber a classificação de pronome demonstrativo, o pronome pode ser adjetivo. Se eu digo
Aquele político é honesto. Então, observe. Ah, professor, o pronome aí é aquele. Ele é um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Perfeito. Só que antes de ser um pronome demonstrativo, esse pronome ele está caracterizando o substantivo político. Ele está exercendo a mesma função que um adjetivo exerce. Então, ele é um pronome adjetivo. Olha que legal. Então, na prova está lá, marque a alternativa que apresenta um pronome adjetivo. Você fica, poxa, estou vendo aqui, mas não tem. Tem aqui o pronome aquele, mas eu aprendi que ele é um pronome demonstrativo. Sim, mas antes de ser demonstrativo, nesse caso, ele é um pronome adjetivo. Então, tem que memorizar isso. O pronome, ele é determinante, tá certo? E quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, porque ele exerce a função de adjetivo. Agora, se ele substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Então, não pode esquecer isso. O pronome, antes das classificações que nós conhecemos, antes disso, ele é classificado como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Pronome substantivo quando substitui o substantivo e pronome adjetivo quando acompanha o substantivo caracterizando. Tá certo? Ficou claro isso aí? Qualquer dúvida, a gente repete a explicação. Certo? Claro. Mas isso aí tem que ir já na mente de vocês. Todo pronome, antes de ser qualquer coisa, possessivo, pessoal, interrogativo, indefinido, ele é substantivo ou adjetivo. Pronome substantivo ou pronome adjetivo. Certo? Do ponto Show. de vista sintático, o pronome é um termo que funciona como adjunto adnominal quando ele é um pronome na função de adjunto adnominal, quando ele está sendo acompanhante do substantivo. Mas por quê? Porque nessa função ele está exercendo a função de adjetivo. E o adjetivo tem função de adjunto adnominal, quando acompanha o nome. Então, se o pronome está acompanhando o nome, na morfologia, ele é pronome adjetivo. Na sintaxe, ele é adjunto adnominal. Tá certo? Então, quando o pronome é um pronome adjetivo, na sintaxe, ele exerce função de adjunto adnominal. Mas, quando ele substitui o substantivo, ou seja, quando ele é um pronome substantivo, aí ele vai exercer qualquer função que o substantivo exerceria. No caso, núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, aposto e vocativo. O pronome, na função de pronome substantivo, ele pode exercer todas essas funções, ou uma delas. Por quê? Porque ele está na condição, a palavra é essa, na condição de pronome substantivo. Se ele está na condição de pronome substantivo, na morfologia, lá na sintaxe, ele vai exercer a função que um substantivo exerceria. Ou seja, se ele está substituindo o substantivo, ele vai exercer a função sintática que aquele substantivo que ele está substituindo exerceria se tivesse no lugar dele. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Olha só. Pessoais, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos, possessivos. Esses são os tipos de pronome. Só que vou repetir para ficar aí bem claro na mente de vocês. Antes de ser pessoal, o pronome
pode ser substantivo ou pronome adjetivo, de acordo com o que vimos no slide anterior. Antes de ser demonstrativo, o pronome pode ser pronome adjetivo ou pronome substantivo. Antes de ser relativo, o pronome pode ser substantivo ou adjetivo. Antes de ser indefinido, o pronome pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo. O mesmo se segue com os interrogativos e os possessivos. Então, antes dessa classificação, antes disso, o pronome genuinamente é um pronome adjetivo, se ele acompanhar o substantivo, ou ele é um pronome substantivo, se ele substituir o substantivo. Aí você pensa, professor, eu estou um pouco confuso. Como é que ele é um pronome substantivo e depois ele é um pronome relativo, sei lá? Ou quando ele é um pronome adjetivo e depois é um pronome demonstrativo. Por quê? Quando ele está na condição de pronome adjetivo ou substantivo, essa análise é feita na morfologia. Quando ele vai exercer a função de adjunto adnominal, por exemplo, ou de predicativo do sujeito, aí o pronome é um pronome substantivo, exercendo função de predicativo do sujeito, ou um pronome adjetivo, exercendo função de adjunto adnominal. O que eu quero dizer é o seguinte: pronome adjetivo e pronome substantivo é análise morfológica. Pronome adjunto adnominal, perdão, ou predicativo do sujeito, núcleo do sujeito e tal, é análise morfológica. Tem que fazer essa distinção, certo? Para não ficar na hora de ser, e agora? Essa análise aqui é morfológica ou sintática? Como é que eu vou saber? Bem, se ele pedir para você marcar ali o objeto indireto ou o objeto direto, é análise sintática. Posso ter ali um substantivo exercendo função de objeto direto. Posso ter ali um pronome substantivo exercendo função de objeto direto. Ele é pronome substantivo na morfologia, mas na sintaxe ele é objeto direto, tá certo? Aí depende da análise que esteja sendo feita ou que esteja sendo solicitada na prova que você faça. Tem que ter esse discernimento para não cair em pegadinha. Então, os pronomes pessoais são aqueles conhecidíssimos que nós vemos desde as séries iniciais. Indicam as três pessoas do discurso, que também são chamadas de pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pronomes, no caso, reto, singular e plural. Certo? E os pronomes oblíquos, átonos, mi, ti, si, li, nos, vos, o, a, lis, no plural, e por aí vai. Então, eu tenho aí, inicialmente, essa classificação. Depois disso, eu vou para os pronomes demonstrativos, que indicam a posição dos seres no espaço, no tempo e no contexto. Este, esse, aquele, aquela, mesmo, próprio, aquilo, semelhante, e por aí vai. Depois eu tenho os relativos, que relacionam-se ao antecedente, representando na oração seguinte. Que, quem, quanto, onde, o qual, cujo, como e por aí vai. Esses pronomes relativos, eles são importantes conhecer porque eles são presença confirmada lá nas orações adjetivas. Por isso é importante tê-los em mente. Se o pronome é relativo, a oração é adjetiva. A gente já tem que ter essa ideia lá no período composto. Aí nós vamos para os indefinidos, que indicam o ser de forma indefinida, ou forma genérica, ou, de repente, expressam uma quantidade indefinida. Tudo, nada, algum, nenhum, muito, certo, e por aí vai. Depois nós temos os interrogativos. Como o próprio nome sugere, indicam interrogações, que podem ser diretas ou indiretas. Que, quem, qual, por aí vai. E depois temos os possessivos, que indicam posse. Meu, teu, seu, sua, nosso, vossa, e por aí vai. Então, esses são
os pronomes que nós vamos estudar. 6 tipos, só que, sempre relembrando, antes de ser qualquer um desses 6, o pronome é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Falei isso já várias vezes, que é para ficar na mente de vocês. Vamos lá, para os já conhecidos pronomes pessoais. São palavras que substituem o nome, os substantivos, e representam as pessoas do discurso, ou também chamadas pessoas gramaticais. O que eu tenho que ter em mente aqui? A primeira pessoa é a pessoa que fala num discurso. Se for no singular, eu. Se for no plural, nós. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. No singular, tu. No plural, vós. E a terceira pessoa de um determinado discurso, diálogo, enfim, é a pessoa de quem, sobre quem, a respeito de quem se fala. Então, ele, ela, eles e elas. Então, aí eu tenho as pessoas gramaticais, sempre tendo em mente isso. Pessoas do discurso. O emissor, pessoa que fala, né? Lá nas funções da linguagem. Eu ou nós. A pessoa com quem se fala é o receptor da mensagem. Tu ou vós. E a pessoa a respeito de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Então, os pronomes pessoais, eles são divididos em retos e oblíquos. E o grande detalhe é isso aqui, ó. Os pronomes retos, eles funcionam em regra como sujeito da oração. Sempre. É a característica dos pronomes do caso reto. E os oblíquos, eles não funcionam como sujeito. Os oblíquos são os complementos, são os objetos da oração, tá certo? Essa é a primeira grande sacada. Pronomes retos, sempre sujeito, pronomes oblíquos, complemento. Olha só. Eu te convido. Observe que eu tenho o pronome pessoal reto na função de sujeito, o pronome oblíquo átono na função de complemento, e eu tenho o verbo na oração. Porque se não tiver verbo, a gente já sabe que não é oração. Não se pode falar em oração se não tiver verbo. Tá certo? Tranquilão? Então, observe. Quanto à tonicidade, aí os pronomes oblíquos, eles já vão ter uma subclassificação. Né? A depender da tonicidade, os pronomes podem ser os oblíquos tônicos e átonos. Os tônicos são basicamente esses 3. Mi, ti e si. Com i. Tá certo? E os átonos, mi, ti, si, nós, perdão, nos, vos, o, a, os, as, li e lis. Olha só que legal. Professor, o mim eu sei que tem. Agora, esse ti, esse si com i não é muito usado, né? Não é muito usado. A gente não costuma ver. Beleza. Então, como é que eu vou saber, professor? Principalmente aqui, a grande dúvida. Quando é que eu vou usar mi e quando é que eu vou usar mi? Quando é que eu vou usar ti, vou pronunciar ti com e, e quando é que eu vou usar ti com i? Quando é que eu vou usar si com e e quando é que eu vou usar si com i? Isso é uma dúvida frequente, essa é uma dúvida frequente e é importante tanto para você saber na hora das provas quanto para você escrever, tá certo? Então, olha só, vamos aqui.
O de feio da porra. 4 frases. A primeira pergunta é: qual das 4 frases, ou quais das 4 frases estão corretas? A primeira, está correta? Correta. Correta. Vamos lá. A segunda, Acho que não. vou só numerar aqui. É a terceira. Correta. Outro pontinho aqui, cadê o 3? E a quarta? Acho que não. A diferença que eu coloquei aqui é só essa. Só os pronomes. Esses aqui. Uhum. Pronto. E o Viana, o que acha? Concorda com o Luana aí? Sim. Vamos lá. Então, observe. Primeira frase. Eu te amo. Está correto. Por quê? Porque esse pronome aqui, ele está na função dele, na função de objeto. Tranquilo. A palavra anterior é o pronome reto, está na função de sujeito. Tranquilo. Frase correta. Professor, mas então no próximo caso também eu tenho o pronome eu, reto, na função de sujeito, e esse ti aqui também na função de objeto, já que ele é pronome oblíquo. Só que, qual é o erro? Se a frase de cima com o te está correta, a de baixo com o ti está errada. Quando é que eu vou usar ti com i? Quando é que eu vou usar, se liga na dica, quando é que eu vou usar pronome oblíquo tônico? Mim, ti e si com i. Sempre que vier antecedido de preposição. Acabou. Para nunca mais errar, nem nas provas de objetivas, nem na escrita. Nem mandando uma mensagem no WhatsApp. Estou na dúvida. É agora, é ti com i ou ti com e? O que é que vem atrás? Olhei aqui, estou na dúvida aqui. Eu gosto de ti. Eu escrevi com i, mas estou inseguro. É com i ou com e? O que é que vem atrás dele? Antes dele? Uma preposição. Então, corretamente. Já o próximo caso está errado pelo mesmo motivo. Olhei para cá, eu gosto de ti. Botei um E. Olhei para trás, vi uma preposição. O que a regra diz? E qual é o macete? Antes de pronome oblíquo tônico, mim, ti com i e si com i, se tiver preposição, mantém. Antes de pronome oblíquo tônico, preposição. Se não tiver preposição, pronome oblíquo átono. O mesmo caso serve para o si, né? O mim, o ti e o si. Essa frase aqui está correta. Mas se fosse só assim, e agora? Continua correta ou tem alguma proibição gramatical aí? Acho que continua correta. E aí, Vianão? Eu não sei, mestre. Olha só, olha que dúvida legal. Eu te amo. Beleza. Pronome oblíquo átono. Tranquilo aqui. Olhou para trás, não tem preposição. Pronome oblíquo átono. Só que, se eu tiro esse eu aqui e faço só assim na frase, está gramaticalmente incorreto. Ah, por que se eu tenho aí um pronome oblíquo átono e tal? Só que, segunda regra, não se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. Ou seja, você não pode iniciar uma oração com nenhum desses pronomes aqui, ó. Nenhum. Você não pode iniciar a oração assim. Como seria então correto, professor? Para esse caso, amo-te. Pronome no final do verbo, que é o que chamamos de ênclise, que é um assunto que se vê lá em colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise. Pronome depois do verbo. Por quê?
Porque não pode iniciar frase com pronome oblíquo átono. Então, todos aqueles brinquedos e BBB, bababá, tudo errado. Que brinquedo, Luana? Brinquedinhos com tem essa frase te amo dentro de um Sim, coraçãozinho. Você nunca viu, pronto. não? Gramaticalmente errado. Né? Teria que ser amo-te. Tá certo? Tá bom. Amo-te ou eu te amo. Tudo bem, dá certo. Tá correto. Fui Por quê? enganada a vida todinha. Porque não iniciou. Ó, por que, é que eu posso? Por que aqui eu posso? Porque não iniciou com ele. Por que aqui eu não posso? Porque iniciou com a frase, com o pronome oblíquo. E a gramática não permite. Como é que eu conserto isso? Põe o pronome para o final. Amo-te. Resolvido o problema. Show. A gente usa muito eu, aliás, o te amo, né? Porque a gente usa na linguagem informal. Para escrever, se for numa redação, por exemplo, já não vai rolar. Tá certo? Repetindo. Na dúvida entre mim e mi, entre ti com i, ti com e, si com i, si com e, é só observar o antecedente. Olhou para trás, para antes do pronome. Se não tiver preposição, você vai usar um desses pronomes aqui, os oblíquos átonos. Se tiver preposição, oblíquo tônico. Vamos lá, olha só. E agora? Preencheria com mim ou com mi? Acredite em. Mim. Eu não estou mentindo, acredite em Mim. mim. Justificativa. Antes vem uma preposição. Preposição, né? Tá certo? Aí, o que a gente vê muito nas redes sociais? Espaço. Não sei o que, lá vai, vou me valorizar porque eu me amo. Me amo. Quem nunca viu isso? É verdade. Aí você diz, professor, tá errado? Tá. Por quê? Justifica. Pronome oblíquo é átono ou é tônico? Vem para cá e vê que é tônico. Pronunciado com mais ênfase, mais forte, tônico. A regra diz, antes de pronome oblíquo, tônico, tem que ter preposição. Se não tem, usa o átono. Eu me amo. Só. Para nunca mais errar. Pegando o mesmo, mesma pegada aqui, a mesma ideia. Olha só. Tá correto? Não. Confio em ti. É esse ti aí? Não, porque esse ti aqui é átono. E se tem preposição antes, eu tenho que usar o ti I. tônico, com i. Público, né? E olha só. Everton Viana trouxe presentes. Que mentira. Para mim. Tá correto ou tá errado? Correto. Correto. Por que eu vou usar mim aqui e não me? Por que, Luana? Por causa desse parazinho aí. Exato. Porque antes tem preposição. Se antes tem preposição, pronome oblíquo tônico. Mi, ti ou si. Agora, se não tem, aí eu vou usar o tônico. Aliás, o átono. Olha só. Aqui já é outra história. Everton, eu trouxe presentes. Tá correto? Não. Tá ou Não. não tá? Não. Aqui é um i, viu? Botei um i aqui, ó. Não é, não. Tá um pontinho aqui. Tá ou não tá?
Ah, mas tem a preposição aí, né? Isso. Trouxe. É o mesmo caso do mim. Eu só mudei o pronome. Se tem preposição, é um desses três. Ó. Mim, ti ou si. Então, se eu boto assim, Everton, trouxe presentes para ti, e escrevo com E, aí eu baguncei. Eu violei a gramática. Se tem É correto. preposição antes, Verdade. pronome oblíquo tônico. Tá certo? Não pode esquecer disso. Olha só uma coisa que a gente usa no dia a dia e nem percebe, porque não conhece a regra. Ó, vocês já viram alguém escrever assim? Se sair, peraí. De repente, ela confia em si mesmo. Já viu alguém escrever assim? Deixa eu ver, alguém está querendo entrar, deixa eu aceitar aqui. Pronto. Geralmente, a escrita é assim, ó. Em si mesmo. Ou em si mesma, se for no caso, uma pessoa do sexo feminino. Por que eu usei si e não usei si com E? Porque o antecedente é uma preposição. E por isso, nós temos que ter em mente as preposições decoradas. Porque conhecer as preposições vai ajudar nessa questão. Você olhar o antecedente do pronome e perceber que ali tem preposição. Vai saber utilizar o pronome tônico ou o pronome átono. Aí você vai memoriza. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Memoriza as preposições essenciais, que são só essas, e pronto. E nunca mais é uma questão. Percebem que a gramática muitas vezes torna-se mais difícil porque uma coisa puxa a outra, e é preciso conhecer, né, ter um estofo bem maior da gramática para analisar uma questão. Verdade. Ah, mas é difícil. É difícil porque a gente não tem, muitas vezes, o conhecimento geral da gramática. Nem pratica, né? E pratica. Observe, para escrever uma frase como essa, só para escrever. Na dúvida se eu vou usar o se ou se com E, eu preciso saber, primeiro, que antes do pronome oblíquo tônico, eu vou usar, vai aparecer uma preposição. E vou ter que saber o que é uma preposição. E vou ter que saber quando o pronome é tônico e quando ele é átono. Só que é tranquilo. Os tônicos só são esses pequenininhos aqui. Então não tem muito que a gente quebrar a cabeça. Aí os átomos é que são mais. Mas também não é nome de sete cabeças. Eu costumo dizer aos meus alunos na escola, nos cursos, independente de que para que seja o curso, de que seja qual seja a série. Eu sempre trabalho com a ideia de memorização. Você tem que memorizar algumas coisas. Tá certo? Conceito, tem que memorizar conceitos. Já disse isso N vezes em todo canto. Depois que inventaram a história de que você tem que aprender e não decorar, depois disso, descemos ladeira abaixo, rumo ao fundo do poço. Tem que decorar. Tem que decorar. Conceito, tem que decorar. Inventaram a história. Não, mas não é para decorar, é para aprender. Lascou tudo. Depois que inventaram isso aí, meu amigo, desandou de vez. Primeiro, se eu não tiver decorado as preposições essenciais, as 17 preposições essenciais, eu vou errar a questão dessa. Se eu não tiver decorado o que é um oblíquo tônico,
eu vou errar a questão dessa. Tá entendendo? E querendo ou não, quando você memoriza, você aprende. Com certeza. Então, primeiro você memoriza. Decora. Ninguém É, decora, ninguém aprende que não decora, que não memoriza. Acabou-se. verdade. Quando os pronomes associados a verbos terminados em R, S ou Z e associados à palavra eis, os pronomes oblíquos o, a, os e as, oblíquos átonos, viu? Eles assumem as antigas formas lu, lá, luz e las. Como, por exemplo, mandaram prendê-lo. Ajudemo-la. Ajudemo-la. Fê-los entrar. Aí você diz, pô, que diabo é isso? Fê-los. Terminou em Z. Fez. Então assumiu a forma lu. Fê-los. Ei-lo aqui. Vem Machado de Assis. Ei-lo aqui. Everton, você fez o café pra gente comer com aquele bolinho de milho? O que Everton escreve para mim? Eu mando uma mensagem para Everton no WhatsApp. Everton, você fez o café para comermos com aquele bolinho de milho que eu vou levando? Aí Everton diz, filo. Acabou. Olha só, em vez do fiz, filo. Gramaticalmente correto. Tá entendendo? Esse livro você já leu? Não li, mas quero lê-lo. Olha só. Sou esquisito? Sou, porque não é costume usar os itens no dia a dia. Verdade. Né? Irei lê-lo. Everton, fez o café? Filo. Filo. Não. Teve fé? Fiz. Acabou. Por não usar no dia a dia, achamos estranho. Achamos até que é errado. Né? A gente não estuda isso aqui, cai na prova de, porra, que filo, não é que existe filo? Filo é um escambau. Vou marcar aqui fiz, que é o certo. Então, quando essas formas aparecem assim, os verbos terminados em Z, né, em R ou em S, sapeca ali o lu, lá, luz e las. Lu e lá, singular, masculino e feminino. Luz e las, plural, masculino e feminino. Associados a verbos terminados em ditongo nasal, an, em e ão, e ainda on, os ditos pronomes tomam as formas nu, os mesmos pronomes, viu? Na, nos e nas. Vou voltar. Se esses pronomes, eles se associam a verbos terminados em R, S ou Z, ou a palavra eis, eles viram lu, lá, luz e las. Esses aqui, ó, o, aos e as, viram lu, lá, luz e las, se estiverem associados a verbos terminados com essas letras. Esses mesmos pronomes, o, aos e as, se aparecerem associados a ditongos nasais, sempre na relação com verbos, viu? Verbos. Esses pronomes, eles se associam a verbos. Outro detalhe que tem que ficar bem claro na mente de vocês. Pronomes oblíquos, átonos, eles se associam a verbos. Tá certo? Então, quando esses pronomes, ou, aos e as, aparecem associados a verbos terminados em ditongo nasal, aí muda. Não é mais lu, lá, luz e las, é nu, na, nos e nas. Tem que ter essa consciência. Trazem-no, ajudavam-no, dão-nos, põe-no, e por aí vai. Tá certo? Pronomes oblíquos reflexivos. São os que se referem ao sujeito da oração, sendo da mesma pessoa que este. Olha só. Alexandre só pensa em si. Olha aquele si, oblíquo tônico, antes dele preposição, e ele é reflexivo porque se refere ao sujeito, ao mesmo sujeito da oração. São pronomes que se referem ao sujeito da oração, que são a mesma pessoa. O operário feriu-se. Agora,
Observe. Com E. Eu tenho agora o caso de um verbo na voz passiva. Olha só. Feriu-se ao subir no muro. Feriu a si. Feriu-se. Voz passiva. Vamos ver isso aí lá nas vozes verbais. Tá certo? Tu não te enxergas? Por que que aqui é um TE e não um TI? Por que aqui é um pronome oblíquo átono e não tônico? Porque antes não tem preposição. Tem um advérbio de negação. Tá certo? Então, aqui, em todos os casos, eu tenho voz reflexiva. Então, eu tenho pronome reflexivo. Vou escrever aqui e vocês dizem se tem algo errado. A famosa frase socrática. Conhece-te a ti mesmo. Observe que eu tenho os dois pronomes oblíquos. Átono e tônico. A pergunta é, eu escrevi a frase da forma correta? Ou eu troquei o lugar dos pronomes aí? Esse aqui seria um TE, e esse aqui o TI, ou os dois seriam TE, ou os dois seriam TI, ou a frase está correta assim? O que vocês me dizem? Arriscam? Conhece-te a ti mesmo. Famosa frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te vou... a ti mesmo. Ai, meu... Primeiro, esse aqui está correto? Conhece-te. Ou seria o TI? Olha a dica. Eu acho que seria o TI. Não sei. Quando vier associado a verbo, assim, é sempre oblíquo átono. Então tá correto aqui. Correto, né? E aqui é o TI ou é o TE? Esse ATI tá certo assim? Eu teria que ser um TE aqui. Esse A é preposição, é artigo, é pronome. Quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, ele escreveu. Na verdade, ele não escreveu. Dizem que quem escreveu eram os discípulos. Escreveu, conhece-te a ti mesmo dessa forma. Porque esse A é preposição. Conhece-te a ti mesmo. Esse T está correto e esse ti está correto também. Então a frase é dessa forma. Conhece-te a ti mesmo. Fique ligado. Com exceção do o, a, os, as, li, lis, os demais pronomes eles podem ser reflexivos. Tá certo? Esses aqui não podem, mas os demais podem ser reflexivos. Passei? Passei. Só uma questãozinha de atenção. Aí mesmo no enunciado está dizendo, né, que o A é o pronome e a gente não se adentrou a isso. Pois é. Tratamento. Não são muito cobrados, mas vai que de repente caia lá numa prova e a gente tem que estar por dentro. Pronomes de tratamento ou formas de tratamento são pronomes que se usam no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu cargo, do seu título, idade, dignidade, o tratamento será mais familiar ou mais cerimonioso.
aí depende da sua relação com a pessoa, depende do grau, né? Se exige um grau maior, depende da situação. Se exige um grau maior de formalidade, aí. Então, os principais são esses aí. Você, e tem. Aí, o que tem aqui? Tem a forma, tem a abreviatura e tem o uso. Tem a pessoa para quem você vai usar. Você, a abreviação é só o V e o ponto. Então, aquele você da internet não existe gramaticalmente. Essa abreviação aqui não existe. Você, formalmente, é só o Vzinho, com o ponto. Para quem é que eu vou usar esse pronome você? Tratamento familiar ou informal. Tranquilo. Agora, como é que eu vou usar senhor ou senhora? Senhor ou senhora, eis aqui as formas de abreviar e é usado um tratamento de respeito. Você quer tratar alguém respeitosamente, você vai usar senhor, senhora. Senhorita é usado para moças solteiras e a abreviação é essa daqui. SRT e o Azinho. Agora, senhoria, vossa senhoria, você vai usar no tratamento já mais cerimonioso, né? Principalmente para uma correspondência comercial, vai mandar um e-mail e tal para alguém ali, para um funcionário graduado, vossa senhoria. Venho a vossa senhoria e tal, tal, tal. Tá certo? Agora eu quero me referir, eu quero a a uma autoridade. Então eu vou usar Vossa Excelência, cuja a abreviação é essa daqui. Autoridades em geral. Já eu quero mandar uma carta, um e-mail para os sacerdotes, aí eu vou usar Vossa Reverendíssima. Caso eu não queira escrever o nome completo, eu uso a forma abreviada, que é essa daqui. Para sacerdotes de um modo geral. Vossa Eminência, eu posso usar para sacerdotes de modo geral? Não, aí já é específico para cardeais. Vossa Santidade, aí é para o Papa. Eu não sei porque eu botei papo aqui. Para o Papa. Vossa Santidade, o Papa. Vossa Majestade, aí você vai usar para reis e rainhas. Ou Vossa Majestade Imperial, para imperadores. Tem até essa, viu? E para príncipes, princesas, duques, eu vou usar o quê? Vossa Alteza. Se eu for escrever uma carta para o príncipe e usar Vossa Majestade, você está ferindo a gramática e até a pessoa, o tratamento, porque majestade é para reis, para príncipes, princesas, duques, é Vossa Alteza. Vai se dirigir a um rei, Vossa Majestade. Vai se dirigir a uma princesa, Vossa Alteza. Certo? Então, esses são os pronomes de tratamento e são utilizados principalmente quando você vai escrever, vai fazer um pronome que tem redação. Que eles pedem para você escrever uma carta, que a redação é uma carta para uma autoridade. Aí você vai ter que saber isso aí. Provas que tem questão discursiva, que geralmente é uma redação. Se pedir uma carta para, por exemplo, para o reitor da universidade. Né? Que não está aí. Dentre os Eu ia exemplos. perguntar isso, Luiz Carlos, né? Porque eu ouço muito nessas cerimônias na universidade, né? Magnífico reitor, Isso. magnífico. Entraria também, no caso, né? Magnífico, só que o pronome correto é magnificência. Magnificência, verdade. Vossa magnificência. Mas no cerimonial eles usam a magnífica ou magnífico. Mas na linguagem Correto, né? Seria oral, correto seria magnificência. Já o magnífico é fazendo referência à magnificência.
Aí pronto, você pode usar, creio eu, magnífico na hora de escrever. Mas, para ser mais formal e não correr o risco de errar, sapeca o magnificência aí e melhor e garantido. Mas, como eu falei, esse caso é mais para esse tipo de concurso que pega essas questões discursivas. Mas é sempre bom a gente estar por dentro. Pronomes demonstrativos. Olha só, esses são interessantes também. Eles indicam lugar, indicam a posição ou a identidade dos seres relativamente às pessoas do discurso, por enquanto. Eu compro este carro aqui, compro esse carro aí, compro aquele carro lá. O que a gente aprende? Eu vou usar este, esta, isto para algo que esteja perto de mim. Ou seja, este, esta e isto usa quando o objeto está perto da pessoa que fala. Nós temos, vamos recapitular, as pessoas do discurso. A pessoa que fala, com quem se fala e de quem se fala. Eu, tu, ele. Se eu quero fazer menção ao que está na minha mão, eu vou dizer assim, ó, Everton e Luana. Este celular é meu. Por que eu usei este? Porque está próximo a mim que falo. Agora, se eu estou ligado, aí eu digo assim, Everton, esse livro aí é seu? Observe que eu perguntei e usei o pronome esse. Por que eu não usei este? Everton, este livro aí é seu? Se eu usar este livro aí é seu, tá errado. Porque o livro está perto da pessoa com quem eu falo. Está perto de Everton. Então eu vou usar esse. Quando o objeto, a coisa, enfim, está perto de mim que falo, este, esta, isto. Quando está perto da pessoa com quem eu falo, então eu vou usar esse, essa ou isso. Como é que Everton me responderia? Sim, LC. Everton me responderia. Eu digo assim, Everton, esse livro é seu? O livro está perto de Everton. Everton diz, sim, professor. Esse livro é meu. Está errado. Se Everton responde, professor, mas você perguntou a ele, esse livro é seu? Sim, porque o livro está perto dele. Agora, se ele me responde, com o livro na mão, ele vai dizer assim, este livro é meu. Entenderam? Perto de quem fala é este. Gostei. Perto de com quem se fala é esse. Se estiver longe dos dois, aquele, aquela, aquilo. Eu estou aqui conversando, de repente, com Everton, e digo, Everton, aquele carro é o Genildo? Por que eu usei aquele? Porque nem está perto de mim, que estou falando, nem está perto de Everton, que está ouvindo. Está longe dos dois. Então, quando está longe dos dois, aquele, se for masculino, aquela, feminino, e aquilo, se for indefinido. Se eu não puder identificar o que é. O que é aquilo? Aquilo é indefinido. Eu não sei o que é. Tá certo? Então, o macete é esse. Está perto de mim, estou falando, este, esta ou isto. Se está perto da pessoa com quem eu estou falando, esse, essa ou isso. Se está longe de nós dois, aquele, aquela ou aquilo. Tá certo? Tranquilão? Isto, isso e aquilo são invariáveis. Não muda. Não existe istos, aquilos. São invariáveis. Tranquilão? Tranquilo. Isso é meu? Não. Isto é meu, porque dá uma ideia de que está próximo a mim. Isso que você tem na mão, aí sim, está perto de você, é seu. Aquilo
que o Dário está levando? É dele? Observe que aquilo está longe de mim, está longe da pessoa com quem eu falo, e está próximo à pessoa de quem nós falamos. Falamos de Dário, que está longe de nós dois. Tá certo? Então, observe. São os seguintes os pronomes demonstrativos. Este e estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Aí vem para os desconhecidos. Aquelotro. Olha que nome mal assombrado. Aquelotro. E o plural, aquelotros. Aqueloutra e aqueloutras. Mesmo e mesmos, mesma e mesmas, próprio e próprios, tal e tais, não é tales, é tais, e semelhante e semelhantes, no plural. Todos esses pronomes estão na relação dos pronomes demonstrativos. Então, não é somente esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Este, esta e isto. Aqueloutros, mesmos, próprios, tais, semelhantes, também fazem parte dos pronomes demonstrativos. Que legal. Para a gente fechar a parte de hoje, pronomes relativos. Certo? Observe. Relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados. Por isso, relativos. Em relação a algo. Olha só. Armando comprou a casa que lhe convinha. Armando comprou a casa que lhe convinha. Variáveis. Invariáveis. Femininos. Masculinos. Olha só. O qual. Os quais. O que eu tenho aí? Variáveis masculinos. E os variáveis femininos? A qual e as quais. E invariável? Quem? Não existe quens, nem quenhas. Quem? Acabou. Cujo. Vamos lá. Masculino. Singular e plural. Cujo e cujos. Feminino. Cujo e cujas. Espera aí. Esse cujo aqui não tem, não. Cujas. Tá daí. Cuja e cujas. Eu botei cujo aqui 2 vezes. Deixa eu só puxar uma perninha de um A aqui. Foi digitação. Cuja, singular, e cujas, plural. Quanto, quantos, quanta e quantas. Aí eu tenho masculino e feminino que varia. Aqui são os invariáveis. Quem, que e onde. São pronomes variáveis. Negativo são pronomes invariáveis, que não se flexionam, que não variam. Olha só. Emprego dos relativos que, quem, quanto. O que ele pode ter como antecedente, isso aqui é bem invocado. O que, o pronome que, ele pode ter como antecedente, ou seja, antes dele, pessoa, coisa ou objeto. O que permite isso? O que permite ser antecedido por pessoa, coisa ou objeto. Olha só. Encontrei o menino que estava à minha procura. Olha só. Relativo porque se refere ao menino. Está antes dele. É pessoa. A cadeira que comprei. Olha só. Relativo à cadeira. Coisa que está, o objeto que está antecedendo o pronome. Já o pronome quem, e aí é onde mora a diferença entre que e quem. O pronome quem tem como antecedente pessoa. Então você não pode. Naquela dúvida, eu vou escrever quem ou que? E agora? É que ou quem? Se antes do pronome, que você está na dúvida, vier pessoa, coisa ou objeto, que. Se for pessoa, eu posso usar que ou quem, para ficar mais fácil. Se for pessoa, se o antecedente for pessoa, eu posso usar que ou quem. Se for coisa, só posso usar que. Se for objeto, só posso usar que. Tá certo? Quando é pessoa, eu tanto posso usar o que quanto o quem.
certo? Fica essa informação aí. Estou na dúvida? Estou. Vou observar. Eu vou usar que ou quem? A coisa que o que antecede o pronome é pessoa? É. Tanto faz. Pode ser quem, pode ser quem. Agora, se for coisa, não pode ser quem. Só pode ser que. Tá certo? Até porque se não chamar uma pessoa, aliás, uma coisa de quem. A cadeira, quem comprei, não tem como. Né? Nesse exemplo aí, Alice, que você colocou, éramos nós quem te chamava na rua. Aí poderia substituir pelo quê? Poderia. Por quê? Porque antes vem o pronome que dá uma ideia de pessoa. Nós, dá uma ideia de pessoa. Não é o nome de alguém, não é o nome de Maria, de João, mas dá uma ideia de pessoa. Por isso que eu posso usar que também. Tá certo? Eu usei quem, mas poderia tranquilamente ser éramos nós quem te chamávamos na rua ou éramos nós que te chamávamos. A regra permite isso. Né? Ah, mas não pode? Pode. Se a regra diz que pode ser pessoa, que para a pessoa possa usar que ou quem, então não vamos discutir com a regra. Tá certo? Ok. Pode usar tranquilamente. Parecia ser você quem se afogava na piscina. Aí é o mesmo caso, posso usar parecia ser você que? Pode também, tranquilamente. Certo? Você é uma pessoa a quem muito admiro. Mas no caso, para ficar mais dando uma ideia de gente, né? Geralmente aconselha-se a usar o quem, para dar uma ideia de pessoa mesmo, de ser humano. Já que o que eu também posso usar, mas eu uso mais se for para pessoa, para coisa ou para objeto. Repito, não impede. Posso usar quem e que sempre que for pessoa, mas prefere-se sempre usar o quem para pessoa. Quanto? O quanto pode sofrer flexões. Como assim flexões? É variável. Então pode ser masculino e feminino, singular e plural. Quantos, quantas, né? Singular e plural, masculino e feminino. Um detalhe. Seu antecedente deve ser um pronome, outro pronome indefinido ou demonstrativo. O antecedente do pronome quanto e suas flexões não vai ser pessoa, coisa, deve ser outro pronome, que pode ser um pronome indefinido ou pode ser o pronome demonstrativo. Esqueci-me de tudo quanto me foi ensinado. Eu tenho aqui o quanto e o antecedente, tudo, um pronome indefinido. Tranquilão? Tranquilo. Cujo e suas variantes, suas variações ou variantes. Como assim variações? Cujo, cuja, cujos, cujas. Variações. Primeira coisa, indicam posse. Primeira coisa, indicam posse. É a primeira coisa que eu tenho que saber sobre o pronome cujo. É que eles indicam posse. Segunda, aparecem relacionando dois termos. Já que indica posse, vai aparecer fazendo uma relação ali, já que são relativos entre o possuidor, o dono, e a coisa possuída. Olha só, o partido cuja plataforma mais sólida, perdão, um partido cuja plataforma foi mais sólida vencerá as eleições. Olha só, aqui eu tenho o possuidor e a coisa possuída. A pergunta é: cuja refere-se à plataforma ou a partido? Primeira pergunta é essa. Cuja refere-se à plataforma ou a partido? Partido, né? Bem, Quem é o possuidor? partido. É o partido. O que é que foi mais sólida? O partido ou plataforma?
A plataforma. A plataforma. Então, cuja se refere à plataforma. E outro detalhe importante. Não tinha como cuja se referir a partido, porque está no feminino. Tá certo? Cujo, masculino. Cuja, feminino. Então, refere-se à plataforma. Cuja plataforma. Olha só o detalhe. Eu acho que eu falei isso naquela aula de artigo, se eu não me engano. Mas, caso vocês não lembrem, está correto cuja plataforma ou teria que ser cuja a plataforma? Quem lembra? Cuja plataforma ou cuja a? Não lembram? Lembro não. Eu lembro que Proibido. você falou, só que eu não lembro. Proibido. É somente assim. Cuja plataforma. Cujo alguma coisa. Sempre. Não tem cuja A nem cujo U. É só cuja. E cujo. Cujos. Acabou. Depois de, para simplificar, depois de cujo e suas variantes, não aparece artigo. Então, cujo U, cujo A não é correto. Tá certo? Deve o relativo cujo concordar sempre com a coisa possuída. Olha só, Everton, que legal. Deve sempre, para confirmar, Everton, que eu falei agora há pouco sobre plataforma, ó, deve o relativo cujo concordar sempre com a coisa possuída. Quem é possuída aqui? Plataforma. Uhum. Então, primeiro, concorda com a coisa possuída. Segundo, a coisa possuída é feminina, por isso, cuja. Se aqui, em vez de plataforma, fosse, sei lá, qualquer coisa masculino, vou botar aqui, vou trocar aqui por palanque, por exemplo, que é masculino. Ou palanque bonito que eu escrevi agora. Palanque, que é masculino. Aí, aqui teria que ser cujo. O partido cujo palanque. Por que, pessoal? Iria mudar? Iria ser agora referente ao partido? Não. Continuaria sendo referente à coisa possuída, só que agora seria masculino, palanque. Por isso seria cujo palanque, tá certo? Então esse detalhe aqui é importante. O relativo cujo, detalhe importante, deve concordar sempre com a coisa possuída, sempre, tá certo? Ou seja, com o seu consequente, com o que vem depois. Olha só, a árvore cujas folhas, tal, cujas, feminino plural, porque concorda com folhas, que é a coisa possuída e está no feminino plural. Pode também o relativo cujo vir preposicionado. Este é o vilarejo por cujos caminhos, observe que cujos combinando, concordando com caminhos, que é a coisa possuída. Só que veio preposicionado, tranquilamente. Por cujos caminhos nós já passamos. Aí o relativo cujo. O relativo onde, outro pronome agora, é usado em referência a lugar. Conheci o povoado onde nasceu o nosso supervisor. Onde, referente a lugar. Também a exemplo dos relativos ou dos outros relativos, ele pode vir preposicionado, assumindo às vezes a forma aonde e a forma donde, que ambas as formas são corretas, tá certo? Donde é gramaticalmente aceito. Donde você veio? Donde você é? Donde? Então, irei ao lugar aonde você foi ano passado. Por que eu não usei onde aqui? E sim aonde? Quem me responde? Falei num ponto. Está na sala de aula agora. Normal.
o dia a dia, valendo um ponto. Um ponto na maneira geral. O que é que eu usei aonde e não usei onde aí? Ninguém? Aqui eu usei aonde por causa do verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse a é preposição que juntou-se aqui com o relativo onde. Aonde? É a ideia de movimento. Esse onde, geralmente a gente explica assim, onde dá a ideia de lugar estático. Onde você está? Eu mando uma mensagem aqui. Onde você está? Parado. Estético. Onde você está? Aonde você foi? Aonde você vai? Tá certo? Esse a de aonde é a preposição a, exigida pelo verbo ir. Quem vai, vai a. Aonde você foi? Algum lugar. Tá certo? E donde também é a contração da preposição de, mas onde? De onde? Donde? Vem de uma região donde não desejaria vir. Ou de onde não desejaria vir. Esse de onde é donde. É a contração da preposição de com o pronome relativo onde. De onde. E o qual e as variações. O qual, a qual, os quais, as quais são usados em substituição aos outros relativos, exceto cujo. O cujo é nojento. O cujo não admite equivalente. O restante dos pronomes relativos, eles podem ser substituídos por o qual e suas variantes. Mas o cujo e as variantes não aceitam isso. Nojento, cujo. É um passado de que ninguém se lembra. Posso usar de que? Posso. Mas também posso substituir por do qual. Não tem problema. Tá certo? Do qual, substituindo de que. Lá vai a moça do carro, a qual precisa de água. O relativo, o qual, é usado com pronomes indefinidos, numerais e expressões partitivas. E expressões superlativas anteposto a ele. Ganhei 4 revistas, 2 das quais, olha só, numeral antecedendo, 2 das quais eu já lera. Olha só, lera. Verbo conjugado no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Lera. Né? Invocado, português invocado. Olha só, É. minha pergunta para a gente fechar é a seguinte. Olha só que frase maliciosa. Lá vai a moça do carro, a qual precisa de água. Meus amigos, quem precisa de água? O carro ou a moça? Precisa de água, o carro ou a moça? Para a gente fechar. A moça, né, Luiz Carlos? Lá vai a moça do vai a carro, moça do a carro. qual precisa de água. Quem é que está precisando de água aí? É o carro que baixou a água do radiador? Ou é a dona, a moça que está morrendo de sede? Lá Everton disse vai que a moça do carro, É a a moça que qual, precisa, né? a Aí, qual disse que é a precisa moça. de água. E aí? Wagner está analisando aí ainda? Ou já tem? Quem precisa de água? A moça, a dona do carro ou o carro que baixou a água do radiador? A Everton já está ali convicto de que é a moça. Wagner também disse que é a moça. Quem precisa da água aí, segundo Wagner e Everton, não é o carro. O carro está tranquilo. O reservatório de água está tranquilão. Foi completado antes de sair. Agora, quem está com sede é a dona do carro. Concorda, Luana?
Concordo, concordo. Ou Eu tá tava na enganchada? dúvida, não, eu tava na dúvida, mas eu fiquei aqui maquinando, repensando, mas eu acho que é a mesma moça. É uma questãozinha Isso aqui que bota a gente para pensar, mas é, se a gente ficar atento ao artigo, vamos desenrolar o arame. A qual só pode ser feminino. é. Então é moça. Se fosse o qual, aí seria carro. Olhe Um só o carro. detalhe. Se fosse aqui, lá vai a moça do carro, o qual precisa de água, aí sim, aí seria o carro que estaria com a água baixa no radiador. Mas é a qual? Então, é moça. Só esse Lembra A. aquela, lembra aquela questão, Luiz Carlos, lá do início da plataforma, né? Plataforma, do partido da Isso, plataforma, né? isso. O- Então, só você observar isso aí, que esses deslizes, esses detalhezinhos, faz a gente errar uma questão. Você fica, mas que negócio complicado. Aí, pô, não, aqui é feminino, então só pode ser a moça. Agora, se tivesse aí duas palavras femininas, aí ia dar complicação. Se tivesse aí moça e moto, aí era trabalho para a gente desenrolar. O que nós temos aqui ainda para a próxima aula? A gente parou aqui nos relativos. A gente começa aqui amanhã nos indefinidos. Deus abençoe, filho. E termina aqui. Pronto. Se a gente for para hoje, vai esticar muito. Então a gente começa amanhã com os indefinidos. Para a gente não esticar muito, não ficar muito tarde. Então amanhã a gente retoma com pronomes, começando com os indefinidos, na aula de amanhã. E